Com 10 segundos de idade você aprende a respirar. Com 2 meses de idade você começa a identificar alguns rostos. Com 3 meses de idade você começa a aprender a sorrir, a se divertir. E com 4 meses de idade você aprende a rolar igual um bebê gordinho. E é isso que nós iremos ver nesse vídeo. Coisas que você aprende em cada idade. Vou colocar aqui e let's bora pro vídeo. Com 5 meses você aprende a amar os seus pais. Um vínculo de apego seguro ensina o seu bebê a confiar em você. Caramba, depois de 5 meses o bebê aprende a amar. E os outros 5 meses que a mãe tá lá dando leite, tá cuidando do bebê, o bebê só tá, tipo, existindo. Tipo, caramba, o que tá acontecendo, tá ligado? 7 meses você aprende a engatinhar. Cara, isso aqui é muito massa quando você vê o bebezinho aprendendo os seus primeiros passos. Antes de engatinhar, os bebês precisam desenvolver habilidades como controle da cabeça e dos braços. Caramba, faz sentido, né? Porque pra você aprender a engatilhar, você tem que aprender a botar esquerda, direita, esquerda, direita. Se o cara não entender isso ainda, não tem como ele engatinhar. Depois de 11 meses, dizendo as primeiras palavras. Caramba, é tão rápido assim que começa a falar. Eu achei que era depois de um ano. Por volta dos 8 a 12 meses de idade, os bebês começam a atribuir significados às palavras. Começa a entender mamãe, papai, leite, comida, né? Depois de um ano, você começa a andar. Cara, eu não esperava que era tão rápido assim que os bebês começavam a andar, na boa. Um bebê que começa a andar mais tarde pode indicar que ele é mais cauteloso. Ó, interessante. Depois de 1 ano e 3 meses formando frases curtas. Cara, eu não lembrava que era tão rápido assim que a gente aprendia as coisas. As primeiras frases são formadas com sujeito e pelo menos um verbo. Que da hora. 1,6 anos. Como entender as regras? Nessa idade, as regras são criadas para manter as crianças seguras. É verdade, ó. Não toca na tomada. Não come esse negócio aí não. Não come essa formiga não. Não come essa barata aí não, tá ligado? E assim a pessoa vai entendendo o que ela pode ou não pode fazer. Depois de 2 anos, você aprende a rabiscar. Esses rabiscos geralmente resultam em movimentos amplos dos ombros. Que da hora. 2,8 anos, você aprende a correr. Eles fortalecem os ossos inconsistentemente e melhoram a coordenação. 3 anos, eles começam a aprender como arremessar. Bebês adoram se envolver em comportamentos repetitivos de arremessar e soltar. Que da hora. O próximo presente que eu vou dar para um bebê vai ser uma bolinha de gude. Depois de 3,1 anos, a andar de triciclo. Andar de triciclo exige que a criança aprenda a controlar a sua direção. É a famosa bicicleta com rodinha, tá ligado? Mas, poxa, essa criança aqui tá desenvolvendo bem rápido, mano. Acho que eu fui andar de triciclo lá com meus 8 anos, 10 anos de idade, tá ligado? 3,7 anos, identificando as cores básicas. Especialistas dizem que as cores com alto contraste auxiliam o desenvolvimento do bebê. Olha só, cara, é por isso que a galera gosta de jogar Roblox, gosta de jogar Minecraft, que as cores são muito vivas, né? E é muita coisa acontecendo, então a galera curte, né? Depois de 4 anos, natação. Nessa idade, as crianças geralmente conseguem aprender habilidades básicas de sobrevivência na água. Deixa nos comentários se você lembra como você aprendeu a nadar. Eu não lembro, e a minha mãe disse que ela me ensinou a nadar na piscina. Ela tava com a amiga dela também tinha acabado de virar mãe, então as duas, uma ensinava os seus filhos a nadar, tá ligado? Então foi muito massa. Ela falando pra mim, ficava eu, você, o seu amigo e a mãe do seu amigo lá na piscina te ensinando a nadar, cara. Eu não sei se com vocês foram assim, mas deixem nos comentários. Depois de 4,2 dias, formando amizades. Amizades na infância ensinam habilidades de compartilhamento e comunicação. Cara, e fica a pergunta, com 4 anos a gente já tá na escola? Mano, eu não lembro, cara, de 4 anos a gente já tá com a escola, velho. Eu lembro que com 3 anos eu quase entrei numa creche, mas eu era loucão e minha mãe não conseguiu me deixar na creche. Aí eu não lembro se com 4 ou 5 anos eu já tava na escola, cara. Eu não lembro disso. Deixe nos comentários. 4,9 anos. Como as formas diferentes se parecem? Nessa idade, os bebês devem ser capazes de identificar a maioria das formas básicas. Por isso que tem aqueles brinquedinhos de inteligência de botar quadrado, triângulo, estrela, né? Depois de 5 anos, brincando cooperativamente. Provavelmente aqui você já está na escola. Enquanto as crianças começam a trabalhar juntos em prol de um objetivo comum. Interessante, é por isso que é importante as escolas estimularem, né, o trabalho em equipe, as pessoas fazerem amizade com todo mundo. Isso é muito da hora quando a escola faz isso. 5,4 anos escrevendo letras, cara. Olha só que massa. Uma das maneiras mais fáceis para as crianças aprenderem a escrever letras é começando a traçá-las. Nossa, cara, o famoso caderninho de caligrafia. Quem lembra desse caderninho aí? Era um caderninho que tinha vários risquinhos, aí você tinha que aprender a escrever o A, o B, o C. Mano, eu lembro que era o alfabeto inteiro, cara. Meu Deus, eu tenho trauma desse caderninho aí, cara. Vou ser bem sincero. Eu odiava fazer essa parada. E é por isso que hoje em dia minha letra é feia, né? Mas tudo bem, vamos para o próximo. Amarrando os sapatos. Aprender a amarrar os cadarços requer paciência e determinação. Depois que você aprende, fica muito fácil, né? 6,3 anos jogando videogame. O vício em videogames afeta entre 1,7 a 10% dos americanos. E eu não vou mentir pra vocês, eu tinha um PlayStation lá, jogava Mario, não sei o que, aquele joguinho de matar pombinha. E sim, eu era viciado quando eu era criança. Só que eu não lembro com qual idade eu era viciado, velho. Eu não lembro se com 6 anos. Mano, eu era muito novo, velho.
Eu não lembro se com essa idade eu já jogava videogame, velho. 6,5 anos contando números. Alguns cientistas acreditam que nascemos com senso inato para números, cara. Eu acho que não, cara. Principalmente eu. Ô, carinha ruim com números, cara. Deixa aí nos comentários se vocês têm facilidade com números, porque se tem uma coisa que eu não tenho é facilidade com números. 6,8 anos usar uma tesoura. Cortar com tesoura é algo que as crianças podem levar um tempo para aprender. Cara, se tinha uma coisa que eu adorava quando era criança, era fazer origami e mexer com papel. Cara, eu adorava construir, usava papelão, usava papel machê, fazia cola ali, cara, eu adorava fazer isso. Por um lado, não gostava de matemática, mas eu adorava a aula de artes, adoro desenhar também. E deixa nos comentários quais são as suas matérias favoritas e você foi se conhecendo quando você foi crescendo, né? Depois dos 7 anos, ler livros básicos. Estudo mostra que ler para crianças a partir dos 9 meses de idade pode beneficiar o desenvolvimento, cara. Eu não lembro com que idade eu comecei a ler, mas eu lembro que eu lia com a minha mãe. Antes de dormir, ela lia pra mim. Aí eu acho que eu fui começando a pedir pra ela como é que eu aprendi a ler, não sei o que. E assim eu fui desenvolvendo e também na escola, né? Cara, e pra ser sincero, eu não lembro a primeira vez que eu falei assim, caramba, eu tô lendo um livro. Sinceramente, hoje em dia eu nem leio o livro, tá ligado? Então é complicado eu ter essa estatística, né? 7,2 anos, agilidade nos esportes. Aqui é top. O foco nessa idade é adquirir conhecimento e consciência corporal. Ou seja, aqui que o cara vai começando a ficar fortão, vai começando a jogar bola, jogar um basquete, jogar um vôlei, tá ligado? Pegar uma natação ali, isso aqui é massa. 7,4 anos, ler as horas de um relógio. Rapaz, vou falar que até hoje às vezes eu me confundo, tá ligado? A maioria das crianças consegue entender como ler as horas de um relógio analógico nessa idade. Da hora. Vocês aprendem isso nas escolas? Vocês que são mais novos aí, vocês chegaram a ter uma matéria que ensina a vocês a ler? Eu lembro que no relógio, na matemática, ensinava assim, teve uma vez que a gente aprendeu isso, mas eu acho que não tem nem porquê ser ensinado isso nas nossas escolas, sendo que hoje em dia a galera só vê no celular, né? Não sei se vocês estão vendo aí, mas meu papel de parede é o pinguim que se perdeu lá nas montanhas. Mas vamos para o próximo. 7,7 anos, aprendem a ser responsáveis. Cara, essa aqui é uma etapa importante para a maioria, né? Problemas sociais surgem na falta de compreensão de deveres e responsabilidades. Faz sentido. 8 anos, matemática básica, cara. Ô, trenzinho chato da Prila. As crianças começam a aprender matemática no momento em que começam a explorar o mundo. Eu não vou mentir pra vocês, tipo, depois que você aprende as fórmulas, né, a física, as fórmulas, tudo fica mais fácil, mas no começo é uma chatice. Mas depois que você entende as fórmulas ali, Bhaskara, que não sei o que, X, mas não sei o que, o negócio flui, tá ligado? 8,2 anos, a verdade sobre o Papai Noel, cara. Eu não vou falar nada sobre a verdade do Papai Noel, vamos só para o próximo. 8,3 anos, compreendendo mapas, aprender a ler e a usar o mapa ensina habilidades espaciais às crianças, cara. Olha só que da hora, esse aqui é um dado diferente, né? Aprender a ler mapas. Eu não lembro de ter aprendido a ler um mapa quando eu tinha 8 anos, né? Mas tudo bem, vamos para o próximo. Depois de 9 anos, cuidado da higiene pessoal, ou seja, escovar um dente, tomar um banho. Uma boa higiene é fundamental para prevenir propagação de doenças infeccionais. Top. 10 anos debatendo tópicos simples, ô louco. Isso desenvolve o pensamento crítico, a comunicação e a confiança das desenvolve o pensamento crítico, a comunicação e a confiança das crianças. Eu lembro que na escola que eu participava, teve uma vez lá na aula de filosofia, a professora botou a gente pra discutir, cara, não discutir, né, fazer meio que um debate, né, tinha os juízes e tinha a galera que tava debatendo um assunto e o juiz tinha que meio que ver qual que era o melhor ponto e, mano, foi muito da hora. Depois de 10,5 anos, passando roupas, ensina a importância de manter a aparência pessoal. Meu Deus do céu, cara, eu não lembro se eu aprendi com 10 anos a passar roupa não, cara, então vamos para o próximo. 11 anos, crianças aprendem a lutar. Isso aqui é mais pros homens, né, pras meninas elas vão aprender dança, balé, uma parada assim. Crianças e adultos de todas as idades se beneficiam do treinamento em artes marciais. É verdade, galera. Infelizmente, eu fiz muitas coisas e não foquei em nada. Eu já fiz kickbox, eu já fiz muay thai, eu já fiz jiu-jitsu, eu já fiz capoeira, cara. Eu adorava capoeira, porque a minha única meta pra eu entrar na capoeira foi aprender a dar mortal. E adivinha, eu não aprendi a dar mortal. Mas tudo bem, mas depois, consequentemente, eu aprendi a dar mortal em ginástica olímpica, né? É que eu achava que eu entrar na capoeira, o professor ia me ensinar com 11 anos a dar mortal. E não foi isso que aconteceu, tá ligado? Então eu tive que, depois do ensino médio, lá no meu ensino médio, que eu tinha que fazer uma dança, aí eu descobri a ginástica olímpica, que é um esporte que utiliza mortal, né? Pra ganhar pontos, você tem que dar mortal e cair retinho. Que eu falei, meu irmão, é aqui que eu vou aprender a dar mortal. Eu entrei lá, fiquei um mês lá, porque eu só queria aprender mortal, mano. Eu aprendi a dar mortal e saí, eu falei, valeu, professor, era isso que eu queria, e nunca mais voltei, e aí, mas faz parte, vamos pro próximo. 11,4 anos, o que é a puberdade? Ela causa mudanças físicas e afeta o menino e as meninas de maneira diferente, verdade. Em mim, o meu cabelo mudou. Antes, meu cabelo, ele era extremamente liso, e agora ele ficou meio cacheadinho, tá ligado? E não só isso, a minha voz ficou um pouquinho mais grossa. Se vocês, minha voz, ela meio, eu não sei, cara, mas eu lembro que uma vez um professor falou pra mim, Bacoque,
a sua voz está mudando. Ela era mais fina e agora ela tá um pouquinho mais grossita. Então nos homens eu acho que é isso, né? Começa a crescer mais pelo na gente, começa a crescer a famosa barba, né? E eu sei que com essa idade é novo, tá ligado? Mas já tinha gente com bigode na minha sala nessa idade, tá ligado? É bizarro, mas acontece. Mas as meninas, deixem no comentário como é que é a puberdade pra vocês, né? Com 11,8 anos, pensamento lógico, ajuda as crianças a resolver problemas e tomar decisões. Da hora. Com 12 anos, como desenvolver a identidade. Muitas vezes o senso de identidade de uma criança pode ser moldado pelas suas experiências. Com 12,3 anos, noções básicas de trabalho em equipe. Aqui, ó. E aqui entra a escola, né? E os familiares para ajudar isso. Para isso, as crianças precisam aprender a se comunicar efetivamente com os outros. É verdade. E aqui você vê que quando a pessoa ela é meio doida, tá ligado? Quando a pessoa não sabe trabalhar em equipe, quando a pessoa é meio chata no trabalho, é que provavelmente quando ela era um pouquinho mais infantil, mais criança, ela não teve esses ensinamentos, tá ligado? Quando uma pessoa é mais egoísta, sabe? Ah, aquela pessoa ali é meio egoísta porque quando ela era criança, ela não teve esses ensinamentos, só vê na escola, os pais não ensinaram, né? Então se você é uma criança egoísta, treine isso e vamos pro próximo. 2,9 anos, como lidar com a pressão dos colegas. Olha só, isso aqui é importante também. Isso ajuda você a fazer escolhas independentes e resistir a influências negativas, ou seja, tá todo mundo, os seus amigos bebendo lá, o que tu faz, irmão? Meus pais ensinaram que é errado beber e eu não vou beber, tá ligado? Eu espero que com esse vídeo aqui você tá vendo seu amiguinho bebendo, usando coisas erradas, mano, não vai na onda deles, porque essas coisas são coisas de pessoas fracassadas, pessoas que querem sumir do mundo, quer viver as coisas fáceis, é a dopamina barata, tá ligado? Então não siga isso e seja forte. Essa reza pra Deus, seja forte e assim vai. Com 13 anos, entender as emoções dos outros, ele começa a entender que uma ação pode ter uma reação, né? Então se você bater num amigo seu, ele pode ficar triste com você, pode dar outro BO. Isso ajuda você a desenvolver empatia e aprimorar as habilidades sociais. Isso aqui é muito importante. 13,5 anos, como formar amizades profundas. Para isso você precisa praticar confiança, comunicação e empatia. Sabe qual que é o BO, cara? Que existe pessoas adultas que não aprenderam isso até hoje. Sabe qual que é? Isso que eu fico maluco, cara. Quando vocês forem trabalhar, galera, quando vocês forem fazer o L aí e forem para CLT, irmão, você vai conhecer muita pessoa assim maluca e você tem que ter o molejo, né, pra como tratar essas pessoas e tá tudo bem. Tem pessoas que teve infâncias boas, tem pessoas que teve infâncias ruins e elas vão toda cagada pro mercado de trabalho e você tem que saber lidar com esse tipo de pessoa, né, mas faz parte. Mas aqui, né, é a média, então provavelmente ela não aprendeu quando ela tinha os seus 13 anos, aí vai aprender da pior forma possível quando ela tiver adulta lá no mercado de trabalho se lascando, tá ligado? Mas vamos para o próximo. 14 anos, cozinhando alimentos básicos, cara. Cozinhar dá às crianças uma sensação de realização e autoconfiança, cara. Da hora. O que eu sei cozinhar? Sei cozinhar um ovo e malemar fazer um arroz. Mas vamos pro próximo. 14,5 anos, matemática abstrata. É aqui que entra o número com letra, cara. Entender álgebra, especialmente a álgebra abstrata, pode ser incrivelmente desafiador. É verdade, eu assino embaixo. 14,8 anos, admita seus erros. As crianças buscam orientações de adultos quando se sentem seguras para admitir os erros. É verdade, cara. Não importa o que você faça, não tenha medo de fracassar, não tenha medo de errar, né? Pô, vou lá na frente, falei alguma coisa errada, cara, não tenha medo e admita o seu erro, tá ligado? Pô, galera, errei o gol, fute tal gol, errei. Mano, eu errei o gol, cara, acabou, tá ligado? Tem uma galera que fica fazendo tempestade em capo d'água, tipo, pô, cara, como é que você chegou lá e errou o gol, irmão? Eu errei o gol, e é isso, parça. Eu tô usando o meu exemplo, porque geralmente acontece aqui com nós, rapaziada, né? Tu vai lá, chuta o gol, erra o gol, impossível de errar. Irmão, errei o gol, pai, acontece, bora pro próximo. Então, mano, não tenham medo de errar. E se for, se chegar nesse caso, mano, admita seu, mano, eu fui lá, errei, e é isso, eu sou ser humano, e vamos pro próximo. Com 15 anos, como usar as mídias sociais, cara. Hoje em dia a galera tá tendo acesso mais rápido, né? E já fica o gatilho aí pra você que tá me assistindo. Você tá me assistindo com quantos anos? Você tá com o seu YouTubezinho na sua televisão aí, no seu celular, quantos anos você tem? Deixe nos comentários. As plataformas de mídias sociais podem ter um efeito positivo e negativo sobre as crianças, é verdade. Se você usar demais, você fica maluco, mas se você usar de menos, você não vai ter acesso aos benefícios da internet, né? Que é o conhecimento, curiosidades e assim vai. 15,6 anos, habilidades básicas de orçamento é o que? Pesquisas mostram que as crianças de hoje não estão recebendo a educação financeira de que precisam, cara. Ok, isso faz sentido, né? Porque nas escolas não ensinam educação financeira. Você sai da escola sem saber o que é o cartão de crédito, sem que quer abrir uma conta no banco, tá? O que é um CNPJ, mas tá tudo bem. A vida te ensina e você aprende. Uma hora de outra você vai aprender. 16 anos, propósito das metas. Ensina planejamento, persistência e o valor de esforço. É aqui você aprende que quanto mais você estudar, mais notas boas você vai tirar. Quanto mais você treina, mais forte você fica. E assim vai, né? Essa é uma idade muito importante para muitas pessoas. 16,3 anos você aprende a como fazer amor. Só quem sabe, sabe, né? Entre os
16 aos 20 anos, metade da população perdeu a virgindade. Vamos para o próximo. Com 16 anos você aprende a dirigir, só que não, né? Isso aqui segue as leis dos Estados Unidos e infelizmente aqui no Brasil você só pode começar a dirigir com 18 anos. Então se você não tem 18, você não quer nem triscar no carro, né? Com 17 anos você consegue o seu primeiro emprego fazendo L. 60% dos empregos são encontrados por meio de network não online. Isso é verdade. 18 anos você aprende como votar. Cerca de 66% dos eleitores elegíveis participam das eleições do presidente de 2020. É verdade. Eu voto, então é obrigatório, cara, não tem muito o que fazer. Com 19 anos você aprende a abrir uma conta bancária. Eu lembro que com meus 17 aninhos eu já abri a minha primeira conta bancária afiliada do meu pai. Como eu era de menor, já tava trabalhando, já tava ganhando dinheiro ali com a internet, então eu tive que abrir minha conta no banco para não ficar mandando dinheiro pro meu pai, tá ligado? Mas interessante que com 19 anos a galera aprende, né? Acabou de sair do ensino médio, já aprende, cria o primeiro banco, já começa a fazer os trampos ali, já começa a receber aquela grana e fazendo pix ali, pix aqui, e a vida adulta vai chegando. Na verdade você já virou adulto, né? Então agora o negócio vai ficar sinistro daqui pra frente. E se você chegou até aqui e tá gostando do vídeo, não deixa de se inscrever no canal, deixar aquele like, deixar aquele comentário se você já aprendeu alguma dessas coisas, porque aqui é vídeos todos os dias nesse mesmo formato. Porque com 20 anos você começa a cozinhar para si mesmo. Sabe quando você acorda e faz aquele ovinho mexido com pão? É o que eu sei fazer, galera. Eu tô falando de ovo porque é o que eu realmente sei fazer. Às vezes um franguinho ali na janta, um franguinho no almoço, um arrozinho, tá ligado? Se você realmente quer se tornar um bom cozinheiro, precisa se comprometer a cozinhar regularmente. Com 20 anos você consegue morar sozinho, cara. Já foi a época que os caras conseguiam sair de casa com 21 anos. Em 2020, 27% dos domicílios ocupados nos Estados Unidos tinha uma pessoa morando sozinha. Vou ser sincero pra vocês, cara, cada dia que passa a economia fica horrível para nós que estamos morando com os pais. Sair, né? Tá tudo caro, velho. Os aluguéis tá caro, a comida tá cara, a gasolina tá cara. Então, meu irmão, ou você ganha muito bem e consegue sair de casa, ou você sai de casa e sobrevive, tá ligado? Ganha dinheiro pra sobreviver e é complicado, né? Vamos para o próximo. Com 22 anos você aprende a controlar o seu estresse. Eu vou falar pra vocês que tem gente que não sabe controlar não, hein? 37% dos adultos nos Estados Unidos relatam ser incapazes de fazer qualquer coisa quando estão estressados. Ai, irmão, isso aqui é a galera do mimimi. Ai, estou estressado, não consigo trabalhar. Tu tá maluco, meu irmão? Tem que trabalhar, tá ligado? Então vamos para o próximo. 23 anos, gerenciamento do tempo, cara. Putz, se tu só aprendeu a gerenciar seu tempo com 23 anos, meu irmão, o tempo tá passando aí, calma aí. 82% das pessoas não tem um sistema de gerenciamento de tempo. É verdade, então quanto antes aprenda a controlar seu tempo. Mas o que é controlar seu tempo? Mano, é ter hora pra acordar, é ter hora pra dormir, é ter hora pra trabalhar, é ter hora pra se divertir, tá ligado? Não tô falando pra você seguir uma rotina regrada, né? Mas você falar, pô, galera, já joguei 2 horas aqui, vou fazer um trampo, vou fazer uma side quest ali, fazer um trabalho extra, tá ligado? Pra você já ir pra quando você chegar com seus 30 anos, falar, pô, mano, pelo menos vou investir um tempinho aqui, né? Pra construir alguma coisa da hora, tá ligado? E assim vai. Com 24 anos, como equilibrar trabalho e vida lá social, cara. Meu irmão, eu queria conhecer esse cara com 24 anos que conseguiu equilibrar isso. Trabalhadores que mantêm um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal são 21% mais produtivos, cara. Olha só que interessante, né? Porque eu sou muito a favor do cara que trabalha e lá na frente a gente conquista a nossa vida social, né? Mas aí a pessoa que quer o equilíbrio, cara, 24 anos, cara, você tá com sangue no olho, você tem que trabalhar, você tem que, mano, comer a parede com concreto, tá ligado? Aí chega aquele cara, ai, tem que ter um equilíbrio, não sei o que. Ai, pô, rapaziada, essa não cola comigo. Ter vida equilibrada não cola comigo. 25 anos, como reconhecer um relacionamento tóxico? 1 em cada 3 jovens estará em um relacionamento prejudicial ou não saudável. Se você está em um relacionamento tóxico, termine esse relacionamento. Espero ter ajudado vocês. Eu já tive alguns relacionamentos, cara, mas nenhum deles foi tóxico, porque eu acho que eu era o cara tóxico da relação, tá ligado? Mas tudo bem, vamos para o próximo. 26 anos, como construir uma identidade profissional? Uma identidade profissional desempenha um papel importante no desenvolvimento de nossa identidade pessoal. Aqui é quando você cria o seu LinkedIn, cria o seu portfólio, cria o seu certificado lá. Mas isso aqui, meu irmão, já tem que acontecer desde quando você vira adulto, mano. Virou adulto, já cria seu LinkedIn, já faz acontecer, vai trabalhar e pau na máquina, tá ligado? 29 anos, como fazer planejamento financeiro, cara? Olha só, com 58% dos americanos tem menos de R$1.000 economizados para a aposentadoria, cara. Meu irmão, por favor, comece a economizar o quanto antes. Não espere você fazer 29 anos para poder economizar dinheiro. Com 30 anos, como criar um filho, cara? Olha só, países urbanos gastam 27% a mais por filhos do que países rurais, cara. Interessante. Então, é a média, né? Que você vai ter seu filho ali entre os 29 aos 35 anos ali, você vai ter o seu primeiro filho. Com 35 anos, administrando um negócio. Caso você vai para o modelo de empreendedorismo, né? Pequenas empresas representam 90% de todas as empresas globais. Da hora. Com 40 anos, você aprende a ser um líder. 50% dos CEOs têm dificuldades em desenvolver a próxima geração de líderes.
Faz o L aí pra geração Z aí, que a geração Z não quer trabalhar. E se não quer trabalhar porque não tem líder e o bagulho vai ficando doido, tá ligado? 65 anos se adaptando à aposentadoria. Os americanos vivem em média mais 20 anos após se aposentarem. Eita, cara, esse aqui é um dado bem estranho, né? Vai que seu pai já tá aposentado aí, espere que ele tenha mais 20 anos de vida, cara, de acordo com esse dado aqui, né, cara? Que doideira. Então, aproveite a vida e viva o máximo tempo possível com seus pais, né? 66 anos, seu propósito de vida. Caramba, tu vai achar seu propósito de vida com 66 anos, aí você quebra, né? 81% acreditam que existe um propósito e um plano final para a vida de cada pessoa. Beleza, mas aí você pode descobrir antes, não precisa esperar chegar aos 66 anos. 67 anos, mentoria. 76% das pessoas acham que mentores são importantes, mas apenas 37% tem um. Com 67 anos, tu vira coach, tá ligado? Com 67 anos,5 anos, você aprende a como desapegar das coisas. Olha só, o autocuidado é uma parte importante de aprender a desapegar. Só que, putz, grila, cara, tu só vai aprender com essa idade, meu irmão. 58 anos, como valorizar o seu tempo. Valorizar o seu tempo significa escolher gastá-lo com sabedoria. Isso ajudará você a priorizar o seu tempo. Beleza, mas você aprendeu isso aí a gerenciar seu tempo lá com seus 18 anos, né, cara? Você não vai aprender agora com 68, por favor, né? 78,5 anos, o que realmente importa. Significa focar em relacionamentos, saúde e experiências significativas. Mano, aí eu fico maluco, cara. O cara só vai dar valor nisso com seus 68 quando o cara tá velho, cara. Isso que é o complicado, velho. O cara vive a vida inteira pra chegar nos 68 anos. Agora eu quero me relacionar. Agora eu quero ter saúde. Agora eu quero ter experiências significativas. Não, mano. Tu tem que ter isso com seus 30 anos, 25 anos. Por isso que dos 20 até os 20 e poucos anos, você tem que trabalhar pra caralho. Pra quando chegar com seus 30, se você tiver com uma saúde boa, você poder viver isso e não quando você tiver os seus 60 anos, tá ligado? Então, vamos para o próximo. Depois de 69 anos, como lidar com um ritmo de vida mais lento. Isso significa reservar um tempo para aproveitar o que você está fazendo. Já chegou, já tá velhão, já pode ir no mercado, já tá aposentado, já pode fazer o que você quiser, ficar na maciota e assim vai. 69,5 anos, como se adaptar ao envelhecimento. Significa abraçar as mudanças, mantendo-se ativo e cuidando da sua saúde. Não tem jeito, a idade chega para todo mundo. 70 anos, deixando um legado. As pessoas querem deixar um legado porque querem sentir que as suas vidas foram importantes. É difícil deixar um legado, hein? É difícil. Talvez você pode fazer um filme, escrever um livro, né? Fazer uma caminhada. Eu não sei. Dá seus pulos aí pra você deixar seu legado. 70 anos. A importância da família. A família aumenta e a sua confiança é proporcional ao amor incondicional. É verdade. Você vai crescendo, você vai tendo seus filhos vai tendo filhos, e os filhos dos seus filhos vão ter mais filhos e a família vai estar gigante, né? Se você ainda estiver vivo pra ver toda essa parada, cara. Isso aí é massa. Com 71 anos, como lidar com os arrependimentos? Oh, complicado, cara. É nessa idade aqui que a parada fica louca. 44% das mulheres têm arrependimentos românticos, enquanto apenas 19% dos homens têm. Olha só as mulheres metendo louco aí nos homens, rapaziada. Mas é aquela, né? Viva sem se arrepender, porque existe uma frase muito da hora, tá? É melhor você ter medo de se arrepender do que o medo de fracassar. E a galera geralmente tem medo de fracassar do que medo de se arrepender, porque depois que você dorme na sua cama, irmão, é você e a sua cabeça, e você fica pensando, caramba, mano, eu não cheguei naquela mina, eu não gravei o vídeo, eu não fiz aquela parada. Então, tenha medo sim do arrependimento, de você chegar em casa e dormir com arrependimento. Tenha medo do arrependimento e não tenha medo de fracassar. 72 anos, como estar em paz? Depois de uma certa idade, seus arrependimentos não importam mais tanto assim. Ou seja, já virou o cara good vibes, né? Com 75 anos, você começa a aceitar a morte. A morte é uma parte inevitável do ciclo da vida, mas muitos fazem de tudo para evitá-las. Infelizmente, isso vai chegar para todo mundo. Mas se você chegou até aqui e gostou do vídeo, não deixa de se inscrever no canal, deixar aquele like e deixar aquele comentário se você já aprendeu alguma dessas coisas antes de chegar na data prevista. Babaga aqui, valeu, falou e até o próximo vídeo.